Caso você não saiba o que é School of Dragons, ele foi criado para ser um RPG do filme de Como Treinar o Seu Dragão e é voltado para o público infantil. Lá você pode ter o dragão que quiser, vários na verdade, incluindo o Banguela, a Flor da Luz e os 3 filhotinhos deles. O jogo foi criado um tempo depois do lançamento do primeiro filme, mais ou menos no começo de 2013. Se você for pesquisar, vai estar que o jogo foi criado em 2014, mas essa data é de quando foi criado um aplicativo para o jogo. Antes disso, o jogo era jogado só no Facebook e no próprio site, no navegador. Eu comecei a jogar, acho que foi em junho, ou foi junho? Foi junho. Eu comecei a jogar em junho de 2014. Hoje eu entro raramente no jogo, mas eu nunca abandonei por causa da nostalgia que ele me causa. E a minha história lá é que eu entrei em um dos melhores clãs da época, e juntos nós ganhamos o torneio de clãs 2 anos seguidos. Pra quem não sabe, o torneio de clãs é no minigame da corrida do jogo, e basicamente o clã que tiver pego o maior número de troféus até o final do torneio ganha. Cada corrida a gente ganha o troféu nas 3 primeiras posições. Primeiro lugar ganha 10, segundo lugar ganha 5 e terceiro lugar ganha, acho que é 2. Se você chegar em quarto, quinto, sexto, você perde troféus. Bom, o meu clã é o The Phantom Lords, e lá eu fiz amizade com todo mundo, incluindo a líder. E na época era demais, porque a gente era famoso por ter ganhado os 2 torneios seguidos, E quando você ganha recompensa, são itens de roupas, no caso, dourados. E a gente tinha as ombreiras e o capacete dourados. A gente saía exibindo pelo mapa e era legal. E lá todo mundo era muito bom, o nosso clã era realmente um dos melhores que tinha na época, porque se você for ver hoje em dia lá, todo mundo tem 40 mil, 30 mil troféus, só subindo, 50, 60, 70, é muito troféu que a rapaziada lá tem. E, a gente se divertia muito na época na corrida, porque era a graça do jogo pra gente aquilo, era muito bom. E eu lembro que a rapaziada do clã era muito boa mesmo, a gente sempre ganhava as corridas. E quando não, era quando um Phantom tava correndo junto com o outro, e aí ficavam os 2 competindo para quem ia chegar em primeiro lugar. Já aconteceu muito de eu cair com um amigo meu e a gente ficar zoando a corrida, zoando um com o outro na corrida toda para ver quem ia chegar em primeiro lugar. Porque antigamente nas corridas tinha uns atalhos e ou você pegava o atalho ou você não ganhava a corrida. E às vezes acontecia de acabar batendo em algum lugar e ficar para trás, e aí você começava a zoar o outro, então o outro se zoava e assim ia. E era muito boa essa época. Hoje em dia não é mais assim, eles mudaram demais a corrida e ficou bem sem graça de jogar. É uma tristeza, era muito bom. E assim também, hoje o clã é inativo, mas eu também não entro, então tá tudo bem. E nessa época, antes de qualquer expansão, as quests do jogo base era basicamente que agora em Berk todo mundo tinha seu próprio dragão e haviam criado uma escola de dragões. As quests te ensinavam as coisas básicas do jogo e a cuidar do seu próprio dragãozinho. O seu personagem escolheria um ovo de dragão e ia cuidando dele, fazendo as quests e o ponto de nível. O seu dragão só podia voar no nível 10, Do nível 1 ao nível 5 ele era filhote, do nível 5 ao nível 10 ele era adolescente, do nível 10 em diante ele virava adulto. E ele só podia voar quando ele fosse adulto, no nível 10. Então naquela época, quando era a sua primeira vez, a sua primeira experiência no jogo, o seu primeiro personagem, você chegava, nossa, meu Deus, eu vou voar no mapa, que legal. E não, você não podia voar enquanto o seu dragão fosse pro nível 10. E não era tão rápido assim pegar o nível 10. Então, eu lembro que quando eu finalmente peguei, quando meu dragão finalmente ficou adulto e eu comecei a voar, foi muito incrível. Eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, mas foi bem legal aquela época. Hoje em dia também não é mais assim. Hoje, quando você começa o jogo, você ganha 2 dragões. Um adulto, que você já pode começar a voar desde o começo, e um filhote. Desde quando foi lançado, o jogo pega outros conteúdos de como treinar o seu dragão, como os filmes, a série, outros jogos e até mesmo o livro, e traz esses conteúdos em forma de novas expansões. Mas claro que essas expansões elas não são a mesma história
né, dos filmes, etc. Mas basicamente se passa no mesmo tempo ou um tempo após os acontecimentos. E aí agora eu vou falar um pouco sobre essas expansões. A primeira expansão foi a Ice Storm Island, um tempo depois do segundo filme. Lá você vai para o Ártico e conhece novas espécies de dragões. E no final você ganha o ovo de Gronkil, que é basicamente Gronko do gelo e é muito feio. Mas essa expansão não tem nenhuma relação com o filme, nem com nada. Já a segunda expansão, a Call of the Death Song, foi para introduzir o Canção da Morte no jogo, que ele havia sido mostrado pela primeira vez na série. Eu não lembro se foi na primeira ou se foi na segunda temporada. E também é introduzida a Heather, que é, né, a nova personagem da série. E temos uma campanha dela nessa expansão. E aí no final da expansão a gente ganha um Canção da Morte e um Razor Rip, que é o dragão da espécie do dragão da Heather. A terceira expansão e a melhor expansão que já foi feita para esse jogo e a minha favorita é a Battle to the Edge. A expansão que usou todo o arco da série, entre primeira e segunda temporadas. Tem uma nova ilha que nessa ilha fica a nossa casa, né? E nessa casa a gente pode decorar e etc. E essa ilha é tipo a base dos Cavaleiros de Dragões fora de Berk. E aí essa ilha é atacada por caçadores de dragões. E aí a gente tem que defender ela. E também temos mais outras 9, ou são 9 ou são 8 ilhas. E cada uma tem uma temática de uma espécie de dragão específica. E foi nessa expansão que foi introduzida as batalhas para o jogo. Sabe aquele barco que ataca o mapa do centro de treinamento de 1 em 1 hora? Então, foi nessa expansão que isso foi introduzido para o jogo. E aí no final ganhamos um dragão Armor Ring, ou se você preferir, asa de armadura. E vale muito a pena fazer ela, porque a história dela é basicamente a melhor história que tem das expansões desse jogo. A próxima e quarta expansão é a Return to Dragon Island. Ela é basicamente para relembrar o primeiro filme. Voltamos para a ilha onde tinha a Morte Vermelha, o dragão do primeiro filme. E ele chega a aparecer nessa expansão, só que eu não sei se tipo é o dragão do primeiro filme. Eu acho que não, porque eu acho que ele morreu. Ou se é tipo um dragão da mesma espécie. E aí no final a gente ganha um Eruptidon e um Singletail. Como quinta expansão temos a Secret of the Leviathan, que foi lançada junto com a quarta temporada da série. Nela temos que descobrir os problemas do dragão Leviathan e resolver uns puzzles lá. E também introduzidos novos personagens da série. No final, ganhamos um dragão chicote de chamas. A sexta expansão, Rise of Stormheart, é para introduzir uma vilã nova no jogo. E a gente basicamente está sob ataque de novo e não sabe quem está atacando. E aí precisamos descobrir, né, essa nova vilã e lidar com ela. E também temos um novo personagem da série.
No final, ganhamos um ovo de Triple Strike. Como sétima expansão, temos a Wrath of Stormheart, que é uma continuação direta da sexta expansão, e nela basicamente a vilã retorna e retorna mais forte. E temos a ilha de Vanaheim, que é onde fica o descanso dos dragões, mas precisamos ir lá para proteger ela. E no final ganhamos o Dragão Sentinela, que é um dragão bem diferenciado. E essa ilha de Vanaheim também tem na série. E aí eles adicionaram a ilha e o Dragão Sentinela, né, que são ambos da série. E até agora todas as expansões foram da série. Mas aí chegou a tão aguardada expansão do Mundo Escondido, como a oitava expansão do jogo. E nela obviamente temos o mapa do Mundo Escondido, junto com a Folha da Luz e os filhotes, né, dela com o Banguela. E no final a gente ganha um dragão Death Gripper, que é o dragão do vilão do terceiro filme. E a nova expansão, a Curse of Hoggober, é basicamente sobre aqueles dragõezinhos que tem no terceiro filme que ficam incomodando o bocão, sabe? Aqueles bichinhos que parecem um sapo, bem feio. Então, essa expansão é sobre eles e ela desbloqueia uma nova área no mapa do Mundo Escondido. E aí no final a gente ganha um desses dragõezinhos. Como décima e última, por enquanto, temos a Age of the Nightlights, que é basicamente uma expansão sobre os Nightlights, né, os filhotes do Banguela e da Freia da Luz. E nessa expansão eles viram adultos. Tipo, no começo a gente resolve uns mistérios lá com eles, e aí depois eles viram adultos. No final da expansão a gente ganha um Nightlight, a gente pode escolher qual dos três queremos. E a gente também ganha um Age Up, né? O mecanismo do jogo para você poder deixar um seu dragão adulto sem passar de nível. Que no caso serve com os dragões normais, né? Já os Nightlights, eles chegam no nível máximo ainda filhotes. A não ser que você use um Age Up neles, né? Que aí eles viram adultos. E esse Age Up ele é comprado na loja. Por isso quando a gente compra a expansão, vem um junto com a expansão e junto com o dragão também. E como eu disse, cada expansão desse jogo é paga. Mas se você quiser fazer todas as expansões, temos a opção de membro, né? O membership do jogo. E o mais barato é o membro de 1 mês. E ele libera todas as expansões do jogo. Então você pode fazer o conteúdo de todas elas enquanto você for membro. E em 1 mês dá para você fazer suave todas as expansões. E eu não fiz as 2 últimas expansões e eu pretendo fazer logo logo em live. Me segue lá na Twitch. E é isso. Obrigada por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.